Está começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Já temos 13 anos de debate sobre o Código Florestal e as controvérsias permanecem. A aprovação do novo Código Florestal pela Câmara não encerrou a discussão. Entidades ambientalistas iniciaram uma campanha nacional para que a presidente Dilma Rousseff vete a lei. Os produtores rurais também discutem formas de modificar o texto que saiu do Congresso. Para debater o Código Florestal, convidamos os deputados Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, e doutor Biali, do PSB de São Paulo. Deputado Luiz Carlos Reis, como é que o senhor vê o Código Florestal que está pronto para ser sancionado pela presidente da República? Eu acho que foi um grande avanço, Tarcísio. Cumprimentar aqui o colega deputado Biali. Esse assunto há 13 anos na casa, mas há 11 anos eu já estou trabalhando nesse tema. E eu acho que quem tinha o projeto da MP 2166 do Fernando Henrique em 2001, né, e para o que nós chegamos agora na votação, agora no final do mês de abril, né, que nós votamos aqui na Câmara, eu acho que houve um avanço muito grande, tanto para o lado dos ambientalistas, acho que avançou bastante, essas definições, como também do lado dos agricultores, dos produtores rurais, né? Então, acho que é um projeto interessante, tanto no sentido ambiental, no sentido econômico e também no sentido social. Acho que nós temos que avaliar esse projeto numa pirâmide de três vértices, né? A questão social, econômica e também o ambiental. Eu não posso nem partir só para o ambientalismo, só para o econômico ou só para o social. Então, nós temos que avaliar como um todo e, dessa forma, eu acho que nós avançamos nesse projeto. Ainda existe um pequeno detalhe, e o ponto todo do veto a Dilma, basicamente é um ponto que ele está controverso. E até colegas da bancada ruralista também têm divergências com relação a esse ponto, né? Então, esse é um ponto que nós devemos discutir, não o projeto como um todo, veta Dilma, né? Tem campanha de artistas globais, por exemplo, hoje, falando, veta Dilma. Nem eles sabem exatamente o que eles estão propondo nesta questão de veta Dilma, né? Porque existem os extremados dos ambientalistas falando nesta questão do veto. Por isso, nós estamos em outra campanha, aprova Dilma. E podemos, né, até corrigir alguma coisa, se for necessário, nesse sentido, né? Então, nós já estamos discutindo esse ponto, mas, no geral, né, para quem tem hoje um emaranhado de leis, né, são mais de 16 mil artigos, capítulos, incisos, né, normas do CONAMA, que estão à disposição hoje do Ministério Público, Tarcísio. É um inferno essa questão hoje, em qualquer parte do país, tanto na zona urbana, que nós não nos dedicamos tanto, mas principalmente na zona rural, entendeu? Então, imagina 16.456 artigos, incisos, parágrafos, dentro de leis e normas, portarias do CONAMA, que estão legislando. No Brasil inteiro, qualquer promotor, ele legisla como ele quiser. Muito complexo. É muito complexo. Então, o que nós estamos definindo essas questões à luz de todas as leis que já existiam e hoje nós estamos dando um rumo para essa questão. Então, eu acho que foi um avanço, esse projeto que nós acabamos votando. Eu que já estou há 11 anos nessa questão, conheço, sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, então tenho conhecimento dessa questão da área que eu trabalho, né? Então, por isso eu acho que nós avançamos bastante no sentido das definições e das competências que são importantes. Doutor Biali, como é que o senhor vê o novo Código Florestal? Que o deputado Luiz Carlos Reis elogia, diz que os três vértices, o social, o produtivo e o ambiental, estão associados, integrados, né? Na verdade, saudando o Reis e a você, Tarcísio, agradecendo a oportunidade de discutir esse assunto tão importante, eu não tenho dúvida que precisava ter uma norma legal que pudesse dar tranquilidade ao produtor, mas que preservasse o meio ambiente. E essa norma legal é o Código Florestal. Então, eu, desde o princípio, fui a favor da votação do Código Florestal, votei na Câmara, quando ele passou pela primeira vez, favoravelmente ao Código Florestal. Naturalmente, depois que foi para o Senado, foi feitas algumas adequações em que havia acordos de que o Código aprovado, na forma que o Senado havia acordado, poderia tramitar de uma forma mais tranquila, sem ameaça de veto, que hoje tem, e pedido pelos chamados ambientalistas, mas contestado pelos produtores rurais, não precisasse disso. Então, eu votei aqui na Câmara
a favor do projeto que foi modificado no Senado. Penso eu, ainda continuo pensando nisso, que teria sido uma forma mais tranquila de se aprovar esse arcabouço legal. Naturalmente, agora nós temos um problema de que, como disse o Reis, é muito forte a pressão das pessoas que não entendem do assunto sobre o assunto, mas que têm apelo popular por serem artistas globais, por serem pessoas que têm uma atividade pública que a sua palavra mobiliza as pessoas sem que as pessoas se preocupem em saber o conteúdo real. Nesse sentido, eu penso que a aprovação do código, como ficou na Câmara, trouxe um problema para os produtores rurais. Teria sido mais fácil aprovar o que tinha vindo do Senado e, em função dessa aprovação a posterior, fazer algumas pequenas modificações que poderia atender melhor a produção. Mas eu sou totalmente favorável que se tem que ter uma lei. Sou contra o veto total. O veto parcial, eu acredito, vai acabar acontecendo em alguns setores. Até porque a União, na minha opinião, de uma forma equivocada, quer ter na sua mão a capacidade de legislar sobre reserva legal, sobre área de preservação permanente. E eu penso que poderia ficar por conta do Estado, uma vez que o Estado tem realmente uma competência e conhecimento maior de cada região do país. No entanto, a União não quer perder esse poder. E isso vai ser um problema para que a gente tenha que resolver. Só para esclarecer o que o doutor Biali coloca aqui, vamos bem pautar o problema, o foco da questão, Tarcísio. O Senado, em primeiro lugar, eu participei, deputado Colato e outros, nós, meia dúzia de deputados, nós participamos no Senado. Agora lá, doutor Biali, não houve acordo, certo? Quer dizer, nós não acordamos nada porque o ponto que eles colocaram, basicamente, das áreas consolidadas, que era o grande problema, nós tínhamos um com relação à reserva legal e outro que era com relação às áreas consolidadas. Se nós temos hoje atividades que têm mais de 100 anos, nós temos que respeitar isso, né? Então, esse era o ponto que nós não concordamos quando o Senado colocou 15, 30 e 100 metros. Então, basicamente, a questão começa por aí. 15, 30 e 100 metros. As distâncias da mata ciliar nas margens dos rios e dos córregos em todo o país. Qual é a nossa proposta especificamente sobre isso? Que cada estado, Tarcísio, né, ele definisse essa, não vai ficar barranca pelada. Barranca é assim, zero, em qualquer situação. Não vai ficar zero. Então, eu citava ontem, eu estava em São Paulo, e a gente ainda colocava, lá estava a secretária Mônica Bergamaschi, que é engenheira agrônoma, conhece o assunto, e lá se mostrava, por exemplo, a plantação de banana no Vale do Ribeira. Na forma que está, não sei qual é o rio, doutor, já parece que é Tietê, pode ser? Pode ser, Vale do Ribeira pode ser. Então, Rio Tietê. Ali ele diz assim, esses produtores terão que recuar 100 metros na largura do rio. 100 metros, tem produtores que perderiam muito. Será que não poderia ser 30 ou 40 metros, ao invés de 100? Quem é que define esse? Se a lei sair de Brasília, vai valer 100 metros para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Mato Grosso, para o Pará, para qualquer estado. Cada estado tem suas peculiaridades. Então é isso que eu quero dizer. Daqui a pouco 100 metros para um estado do norte pode servir. Agora 100 metros para esse caso específico da banana no Vale do Ribeira ou do arroz lá no Rio Grande do Sul, no Rio Jacuí, onde tu pega 70 metros, os agrônomos, os técnicos das universidades, dos órgãos de pesquisa, dizem que não precisa ser 100 ou 500 metros. Quem sabe 30 ou 40 metros já daria uma proteção para o rio, para aquele rio, ok? Então, quem definiria isso? O Estado. O Estado, digamos, a Secretaria da Agricultura, em qualquer estado, a Secretaria do Meio Ambiente, discutiria com a Assembleia Legislativa, discutiria com a área da pesquisa, a área da extensão, a área das universidades em cada estado. Olha, o rio tal, a característica do solo é arenoso, é argiloso, a declividade é tal, então nós podemos deixar 20 metros, 30 metros, 50, eles vão definir. Pode ser até 100, pode ser até 100, entendeu? Pode até mais, né? Pode até ser mais, não tem problema, mas quem vai dizer assim, como é que nós vamos disciplinar em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou em cada estado, o Estado definiria. Então, a lei diz assim, um programa de regularização ambiental. O artigo 59 da lei prevê isso, Tarcísio. Então, isso é importante. Seguramente, a atriz Camila Pitanga, ela não sabe disso, porque ninguém falou isso para ela. Liberou geral. Não é assim. Então, nós temos que esclarecer a sociedade. Quem nos ouve, nos assiste nesse momento, ou nos ouve na Rádio Câmara, ou na TV Câmara, tem que entender. Nós estamos legislando, a definição que a gente quis dar nesse sentido, era para que os estados legislem nessa situação. E o Estado vai definir.
se é 10, 20, 50, 100, 200 ou 500 metros, não tem problema Mas nenhum. a lei não fala isso. A lei fala isso. O artigo 59, ele remete para os estados, né? E nós já votamos uma outra lei no final do ano passado, Tarcísio, já foi aprovado na Câmara, no Senado e até sancionado pela presidenta, né? E essa lei complementar 140, esta lei define competências. O que a União tem que fazer, o que os estados têm que fazer e o que os municípios têm que fazer. Quem é que vai fiscalizar? Serão os municípios. Quem é que vai aplicar a lei? Serão os municípios. Os mais de 5 mil municípios brasileiros. Quem vai fiscalizar se no Vale do Ribeira o cara tem definido 40 metros? Se o cara tem 40 metros, é o Estado e o município que vão fiscalizar essa situação. Então, esta lei já está definida. Competência do Estado, da União, do Estado e do município. Primeiro ponto. E segundo ponto, quem definiria essas questões? Os estados, para que os municípios aplicassem a lei. Então, isso é o correto. Nós entendemos assim. É sensato. Isso é sensato, porque, imagina, nós temos no Nordeste uma situação, que é a sua região, nós temos no Norte uma situação, nós temos no Sudeste, nós temos no Sul, em cada região do país, em cada estado do país, de acordo com as bacias hidrográficas, né, nós poderemos, então, fazer essa definição. Essa é a questão que nós colocamos. Agora, deputado Biali, o deputado Reis falou na necessidade de se respeitar essa regionalização. 30, 40, 100 metros da beira dos rios. O Senado, muita gente achava que as alterações promovidas pelo Senado eram muito boas quando saíram de lá. O senhor eu concordo, eu entendo o ponto de vista do Reis, e concordo no ponto de vista dele que o Estado teria que ter essa ação de normatização dessa APP, dessas regras que teriam que ser aplicadas variando de região dentro do mesmo Estado e de Estado para Estado. Mas, por outro lado, a gente conhece a União, sabe que a União é concentradora de poder e que ela não abriria mão dessa prerrogativa de ser como ela, a que colocaria isso. Uma coisa é a Câmara dos Deputados legislando. A gente faz leis e não há nenhuma lei que eu conheça, a não ser que foi uma medida provisória que foi aprovada conforme veio do Executivo, que não tenha vetos. Todas têm vetos. Vetos por quê? Porque é necessário ao Estado, enquanto Estado, preservar os seus poderes. E ele quer preservar esse poder dessa decisão. Até porque é aqui, no governo federal, que essas organizações sociais, ambientais, têm mais força, mais penetração, mais poder. E com isso eles não querem que tenham uma ação dividida nos vários estados para poder fazer o seu lobby, a sua busca de preservação. E eu tenho aqui dúvidas quanto a essa força que é dada a essas organizações. Eu não sou um ambientalista, eu vejo com muito bons olhos a produção, acho que a produção tem que ser preservada. Acredito que há muito interesse econômico nessas discussões do Código Ambiental que estão escondidos atrás do chamado interesse ambiental. Eu vejo assim, mas, por outro lado, eu entendo também como uma pessoa que preocupa com a saúde pública, com a saúde das pessoas, que nós temos que ter mesmo uma preservação do meio ambiente para que tenhamos uma saúde da população mundial, não só brasileira, preservada. Agora, o ideal é conciliar os interesses da produção, porque o país tem interesse da produção, com os interesses do meio ambiente. Porque também um país tem interesse em preservar o meio ambiente e o próprio setor produtivo tem interesse em preservar o meio ambiente, e na minha opinião, porque ele sobrevive em função da preservação do meio ambiente. Não é? E, na verdade, na minha opinião, o texto que veio do Senado não era aquela maravilha, mas atendia em grande parte aos produtores. Havia essas duas questões que o Reis colocou aqui como muita propriedade, mas que atenderia, porque colocariam uma norma e ficaríamos só nessas duas questões. Agora nós estamos numa situação que a Câmara mostrou sua força, a Câmara tem força, mas é preciso esclarecer. Eu tenho conversado com muito produtor rural, Reis, e que fica pensando, não, mas se a Dilma vetar, a gente vai lá e derruba o veto. É porque não tem a menor noção do que funciona essa casa, quem afirma isso. Essa casa não derruba veto nenhum, porque não é nem pautado o veto. Tem veto aí de 96 para ser pautado, então não se pauta o veto e aí não se derruba nada.
Eu acho isso um complicador enorme, acreditar nisso. E a pessoa lá, o produtor rural, que não tem... quando há o veto aqui, o Congresso fica para examinar o veto... Daqui a 10 anos. Examina nunca. São então, 13 esse é o anos problema. e mais 10 para derrubar o veto. Ou mais, né? Porque não para apreciar o veto. Para apreciar. E se colocar ele no meio de muitas coisas e não for chamado a atenção por ninguém, ele passa aqui como um trator e a gente nem viu que votou. Então, esse é um problema muito sério dessa casa. Aqui, vetos, eu, de uma forma geral, tento analisar os vetos e voto a favor ou contra. Mas é muito difícil isso acontecer aqui nessa casa. Eu penso que tem que se entrar num acordo, até mesmo nos vetos da presidência, eu acho que tem que ser colocado, ponderado, porque ela vai vetar alguma coisa, como sempre vetou. Tarcísio, nesse ponto, o ponto da discórdia, os 15, os 30, os 100 metros, doutor Bielo, você vai concordar comigo, nós estamos levantando agora, com a base do governo, com a oposição do governo, tentando a construção com o próprio ministro da Agricultura e, logicamente, com a ministra do Meio Ambiente, um texto de consenso, que quem sabe nós possamos emendar aqui na Câmara mesmo, ok? Então nós já estamos preparando. E aí vou colocar para o telespectador que nos assiste nesse momento uma grande discussão que nós tivemos e não conseguimos colocar no projeto do Aldo Rebelo, nem no projeto do Senado e também, muito menos, no projeto do Paulo Pial, porque já não estava na primeira redação, não podia ir para as redações subsequentes. Tarcísio, o grande problema é o seguinte, as APPs de 30 a 500 metros, só no Brasil que existe. Não existe em nenhum país do mundo. Em primeiro lugar, isso aqui, APP de 30 a 500 metros, certo? Segundo lugar, a reserva legal de 20% das propriedades, na região sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por exemplo, 35% no Cerrado Amazônico e 80% na região norte da Amazônia, como reserva legal, só existe no Brasil. Não existe nenhum país do mundo tem reserva legal dessa forma. Primeiro ponto. Então, isso foi um confisco e uma obrigação a mais para os produtores rurais. O senhor considera arbitrária essa... Arbitrário isso aqui. Agora, imagina, doutor Rubiali é médico. Vou dizer, doutor, eu vou confiscar 80% do seu trabalho como médico. Ou 35% ou 20%. Ou no teu salário como um jornalista, Tarcísio. Você ia berrar, ok? Agora, fizeram com os produtores rurais. Em primeiro lugar, quem é que paga esta conta? Esse é o primeiro ponto, certo? Agora, no projeto, voltando ao nosso assunto específico por exemplo, a reserva legal está resolvida, nós estamos tratando agora da questão das áreas consolidadas. Uma ideia, que eu estou levantando essa questão, é a seguinte. Se quiser fazer 5 metros, 10 metros, 50 metros, 100 metros, não tem problema nenhum. Quanto custa a plantação de banana da Vale do Ribeira que o produtor vai ter que abrir mão? O arroz do meu estado do Rio Grande do Sul, o produtor vai ter que abrir mão. O fumo, em qualquer lugar, qualquer atividade que ele tenha, leite, frango, suíno, enfim. Quanto custa os hectares que ele perde? Quem indeniza, Tarcísio? A produção dele, o tal de lucro cessante. Por exemplo, eu parei de plantar, ok, tem um custo. A produção que eu tenho em cima dessa área. Quem paga? É a sobrevivência dele. Ok, então é só eu que sou produtor naquele lugar vou pagar? Entendeu? No Rio Grande do Sul ou São Paulo, qualquer estado. Quem é que paga? Primeiro. Segundo lugar, eu vou recompor a mata ciliar. Tem um custo. É o WWF que diz que custa R$5.000 por hectare para recompor com árvores nativas. E pode ser árvore nativa, já nós abrangemos mais. Pode ser florestas. É caro, né? É caro. Bom, quem é que paga esse custo? Aí eu tenho que cercar essa área. Se eu tiver pecuária de corte ou pecuária leiteira, eu tenho que cercar. O gado não pode entrar nesse lugar. Bom, então tem um custo. Se a sociedade pagar, Tarcísio, não tem problema nenhum. Esse produtor não tem problema, ele não vai ser prejudicado. O produtor não vai ser prejudicado. Então isso é sensato, doutor Biali. Essa questão aqui. Eu só dar um exemplo. Eu fiz um trabalhinho e espalhei, né, um folderzinho que eu fiz para votar o relatório do deputado Aldo Rebelo. Só vou dar um exemplo para vocês. Nós temos em torno de 5,3 milhões de produtores rurais no Brasil. Sabe quanto é que eles faturaram em 2010? Eu fiz isso aqui em 2011. Né? Em 2010, faturaram 243 bilhões de reais dentro da porteira. Tudo a produção primária, pequeno, médio, grande produtor. Sabe quanto é que faturou só a Petrobras e a Vale do Rio Doce? É um orgulho para nós. São as duas maiores empresas, não do Brasil, da América Latina. Só a Petrobras e a Vale faturaram 270 bilhões de reais. A Petrobras e a Vale, que são maior que os 5 milhões e 300 mil produtores de todo o Brasil, certo? Não vão dar R$1 para um programa de preservação ambiental. Será justo, então, que só esse produtor rural tenha que pagar essa conta? Então, o que eu quero dizer? Nós temos que dividir esse ônus com a sociedade. Começando pelas duas grandes empresas e todas as empresas de automóveis, de medicamento veterinário, de medicamentos humanos, de máquinas agrícolas, enfim, universo, bancos,
empresas de comunicação, de telecomunicação, a Globo, por exemplo, entendeu? Eu quero ver se os artistas globais participariam desse processo. Então vamos ajudar a pagar essa conta. E não tem problema. Quer fazer 30 metros, 50? Aí o Estado brasileiro vai fazer um programa de preservação ambiental com recursos do Estado. O que não pode é fazer com recurso do produtor rural apenas. Deputado Biali, como é que o senhor vê essa proposta que o deputado Reis está fazendo? Concordo plenamente com ele. No mínimo, se não fosse pagar o lucro cessante, pelo menos pagasse o valor da terra no preço que está. Quer dizer, porque aquilo ali foi comprado pelo produtor rural. Tem um preço, tem um custo. Tem um preço, tem um custo. Naturalmente, você pode ser purista e dizer, não, mas aquela área é da Marinha, porque existe uma área... Mas não é, na verdade, na prática do dia a dia, não é isso que acontece. O indivíduo compra a área como um todo e planta ali. Então, ele tem que ser realmente ressarcido, eu não tenho dúvida disso. É uma das formas de se resolver o problema, mas é preciso... Uma das coisas também que eu não sei, Raul, se quer perguntar aqui de público para você, é se ficou resolvida a questão dos corredores de matas ciliares, porque você tinha muita mata ciliar que era uma ilha isolada e aparentemente a experiência acho que do Paraná ou Santa Catarina dizia que era melhor você ter uma área menor de mata ciliar, mas que ela fosse um corredor permanente ao longo de toda essa área, né? O Biali, eu tenho um trabalho feito pela Universidade Federal de Santa Maria. O pessoal lá do georreferenciamento nos fizeram uma pauta, pegando assim no meu estado todas as bacias hidrográficas, entendeu? Então aí teria que ser um programa de estado, não pode ser um programa do produtor rural, entendeu? Como é que eu vou absorver isso? Então eu tenho o custo da terra, eu tenho o custo da recomposição. E num estudo geral de cada estado, ali, olha, eu tenho a bacia hidrográfica do Rio Tietê e todos os seus afluentes. Como é que eu vou preservar? Então o estado faria pelas terras e pela recomposição. É um programa de Estado, não pode ser um programa de produtor rural. Entendeu? Então, o Estado brasileiro tem que fazer um grande projeto, porque só a reserva legal e a APP, fracionada por propriedade, é uma colcha de retalhos. Então, numa visão macro, cada Estado faria a sua definição. É isso que nós vamos caminhar para isso aqui. Ambientalistas vão concordar e ruralistas também, mas desde que alguém pague essa conta, não tem problema. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, e doutor Biali, do PSB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.